Boa noite. Está no ar o programa Band Eleições 2018, aqui pela Band Amazonas, para 22 municípios do estado, incluindo a capital Manaus. Eu sou o Neto Cavalcante e hoje converso com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Valber Souza Oliveira. Boa noite, Valber. Obrigado por aceitar o nosso convite, pela presença aqui no Band Eleições. Boa noite. A Justiça Eleitoral agradece ao convite, oportunidade para esclarecer algumas questões aos eleitores e aos candidatos. Eleições 2018, temos um pleito este ano para eleger presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Como é que estão os preparativos aqui no Amazonas para esse pleito? Esse início, que antecede ao processo eleitoral propriamente dito, que já iniciou 20 de julho com as convenções, mas o TRE se mobiliza muito na questão de logística para os municípios, Então, há tratativas de planejamento para requisição de forças federais, que são as tropas federais que vão se deslocar para os municípios. Então, basicamente, esse início ele é muito concentrado nessa questão de logística e um preparo para o recebimento de registro de candidaturas. Com a nova legislação, desde o dia 1º de janeiro já começa uma movimentação por conta dos pré-candidatos já se apresentando nas mídias sociais, enfim, já o ano, a campanha reduz, mas o ano ganha um corpo maior, assim, com essa questão da eleição, porque segundo o calendário eleitoral, apenas a partir do dia 16 de agosto é permitida a campanha eleitoral propriamente dita. Sim. Antes do dia 16 de agosto, há um período que a despeito da lei não prevê, mas se denominou de pré-campanha, que é a ocasião em que o pretenso candidato, apesar de ainda não no momento de campanha eleitoral, a possibilidade dele efetuar algumas práticas, como conceder entrevista, manifestar sua opinião sobre determinadas plataformas políticas. Então, algumas condutas são permitidas, desde que não ocorra o pedido explícito de voto. Se falava dessa preparação para o pleito deste ano, o Amazonas tem dimensões, como a gente fala, continentais, São 62 municípios e muito bem distribuídos assim no território. E a Justiça Eleitoral tem que chegar a cada comunidade, instalar ali a urna, ter acesso à internet para transmitir esses dados e tudo isso é muito trabalhoso e demora muito tempo até conseguir. Esse ano, se eu não me engano, é a maior eleição do Amazonas com 2,4 milhões de eleitores, Acho que não tem uma instituição que consiga atender tanta gente num dia só, Exatamente, Considerando essas dimensões continentais que você bem ressaltou, a Justiça Eleitoral ela tem esse desafio, de desde fazer uma eleição, transportar uma urna eleitoral, desde o desafio de levar para Novo Airão, que se faz via terrestre, até diversos municípios em que apenas o transporte se dá através do meio fluvial. Então, essa dimensão continental realmente ela tem uma característica que torna a missão da Justiça Eleitoral um pouquinho mais árdua, mas, de uma forma ou de outra, graças a Deus, todos os pleitos a gente tem conseguido atender a essas demandas. Nesse período, a gente já começa a acompanhar também na televisão as chamadas, aquelas comerciais institucionais do Tribunal Superior Eleitoral, convocando os mesários, falando desse momento também onde as pessoas podem ajudar a construir esse processo eleitoral. E são feitas convocações, e pessoa também que tiver interesse, existem algumas contrapartidas, ela pode também procurar a Justiça Eleitoral para se voluntarizar a trabalhar no dia da eleição, Exatamente. O mesário convocado, que não recebeu a sua carta de convocação, mas aqueles que ainda podem vir a receber, ele pode procurar a Justiça Eleitoral por dois motivos. Ou porque ele não foi convocado e tem interesse em participar, e aí a legislação confere algumas concessões em razão dessa convocação, como o desempate em concurso público, e a folga no seu respectivo trabalho para cada dia trabalhado, Então, ele pode procurar para se voluntariar, ou, se ele recebeu a convocação e, por algum motivo, ele não pode atender a essa convocação, ele procura a Justiça Eleitoral para protocolizar um requerimento e demonstrar as justificativas que levariam a sua desoneração dessa convocação. Essa convocação ela é feita apenas para servidores públicos? Não, os mais diversos
nichos podem ser, né, de atividades de trabalho, podem ser convocados, né? Não há impedimento específico, nem uma convocação específica para uma determinada classe de trabalhadores, né, ou de cidadãos, né? Então, é uma convocação em geral, alguns impedimentos, né, específicos, mas, no geral, qualquer cidadão pode ser convocado. Quem não quiser pode, então, se ver livre desse compromisso. Então, pode dizer que não tem como se declarar impedido. Isso, por algum motivo, né, em que o juiz da Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral em que o mesário foi convocado, vai avaliar esse motivo e, se entender de forma justificada, pode desonerar o cidadão que foi convocado para esse trabalho. E para ter para si essa contrapartida, existe como é que faz essa comprovação de que eu atuei numa eleição? O mesário, via de regra, após a eleição, né, no próprio material que ele recebe, ele já recebe uma declaração, né, até para evitar que os mesários retornem à Justiça Eleitoral para a busca dessa informação, mas, via de regra, já após os trabalhos de domingo, ele já recebe uma declaração dos dias trabalhados, né, e a Lei 9504 prevê que a cada dia trabalhado, né, é concedido 2 dias de folgas. Então, de posse dessa declaração, né, se faz o cálculo em dobro para a concessão de folga. Assim que sou convocado, já é para os dois, em caso de segundo turno? Para os dois Exatamente, turnos? a convocação já é condicionada para em caso de segundo turno. Agora, falando com relação ao calendário eleitoral, para a gente se posicionar, estamos em pleno período de convenções partidárias, né? Iniciaram no dia 20, vai até o dia 5 de agosto. Como é que é esse momento, né? O momento de os partidos escolherem quem são de fato seus candidatos? Exatamente, né? Esse início de calendário ele é basicamente um recorte em 2 partes, né? Do dia 20 ao dia 5, as convenções partidárias escolhem, as agremiações partidárias escolhem os candidatos que pretendem lançar, né? A partir da escolha até o dia 15 de agosto, e aí é o prazo que as agremiações e os candidatos devem atentar, até o dia 15 de agosto, os partidos, né, vão requerer a inscrição desse candidato. A partir daí, a Justiça Eleitoral vai aferir se esse candidato, né, não tem nenhum impedimento para concorrer, tais como a incidência da lei da ficha limpa, né, se tem a filiação partidária adequada, né, alguns requisitos de aferição feitos pela Justiça Eleitoral. Então, até o dia 5, os partidos que fazem ali sua convenção, colocam em ata quem são os candidatos, mas aí tem até o dia 15, então, para apresentar esses candidatos à Justiça Eleitoral. Exatamente, né? Até o dia 15 tem que atentar para esse prazo, né, fatal. Passou o dia 15, não é permitido mais nenhum requerimento, salvo algumas situações específicas, mas a regra geral é que não se permita mais nenhum requerimento de registro. Por isso, então, que a gente tem acompanhado, por exemplo, a nível nacional, já foram anunciados alguns candidatos, já foram feitas algumas convenções, onde só aponta ali o candidato ao cargo majoritário. O vice ainda não foi escolhido, as coligações ainda não foram bem definidas, é um processo ainda de muita conversa Exatamente, ainda, né? Porque as convenções, apesar de ocorrer as coligações, as convenções elas são em separado de partidos, né? Então, um partido pode fazer uma convenção para escolher o denominado cabeça de chapa, né, ou o governador, ou o presidente, e um outro partido que pretende se coligar faz a convenção para escolher o vice daquela respectiva chapa, né? Então, depois se faz a junção dessas coligações e aí a perfeita harmonia da chapa governador e vice ou presidente e vice. Partidos que queiram se coligar não precisam exatamente fazer a convenção no mesmo local, no mesmo dia. Então. Podem se utilizar, mas não são obrigados. Não são obrigados, mas podem fazer no mesmo dia, mas os registros, né, as atas, elas são feitas em apartadas, né? Porque a convenção presume-se uma reunião de um grupo, né? E a coligação ela se forma em posterior ao partido isolado, né? Então é necessário que tenha um partido isolado para se dizer que vai coligar, para então formar a coligação, né? É que hoje a convenção é mais, não é a escolha, é mais uma aclamação de quem já foi escolhido, né? Aí a gente sabe que partido... internamente o partido já tem as articulações políticas, né? De uma forma ou de outra, a convenção é uma obrigatoriedade formal para ou aclamar ou fazer a escolha propriamente dita nas convenções, mas é necessário, é um caminho formal para o registro de candidatura. Depois desse período, o que mais o senhor chama a atenção com relação ainda ao processo eleitoral até chegar o dia do pleito? Passada essa questão do registro, nós temos
o início da propaganda eleitoral, que é o dia 16 de agosto, né? Então, o registro encerra dia 15 de agosto, 16 de agosto inicia a propaganda eleitoral, que se denominou de propaganda de rua, né? Para fazer uma oposição ao dia 31 de agosto, que é a propaganda no rádio e TV. Essa denominação de propaganda de rua sofreu uma certa relativização, porque a gente sabe que hoje a grande arena da propaganda são as redes sociais, né? Então, propaganda de rua no sentido de extra TV e rádio, né? Porque a gente sabe que propaganda esse ano, a tendência é que se ocorra um volume muito alto nas redes sociais. As propagandas de rua foram até um pouco, assim, vamos dizer... esvaziadas, né? Diminuídas, esvaziadas, intimidadas por conta de algumas leis também que prezam pelo bem-estar de quem não quer ser incomodado por um carro de som, que passa muito alto, existe um limite agora de decibéis que o candidato tem que atender para que não ultrapasse o limite da paciência do outro também. Exatamente. Então, em relação à questão da perturbação ao eleitor, até a eleição de 2016 era permitido o carro-som, né? Então, aquele trânsito do carro-som no seu bairro ou na sua rua era permitido. Com a reforma eleitoral de 2017, a partir das eleições de 2018, o carro-som apenas é permitido em comícios e carreatas, né? Ou seja, o candidato não pode mais, à exceção dessas duas situações, comício e carreata, simplesmente ou de forma ordinária, fazer com que esses carros-sons circulem nos bairros, né, vias públicas, e com isso perturbando o eleitor. Tá certo. O programa Band Eleições 2018, edição Amazonas, vai para um breve intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa aqui com o secretário judiciário do TRE Amazonas, Valber Oliveira, em instantes. O programa Band Eleições está de volta. O nosso convidado é o secretário judiciário do TRE Amazonas, Valber Oliveira. A gente fala aqui sobre as eleições deste ano e agora vamos falar um pouco da equipe do TRE Amazonas, equipe de fiscalização, equipe de juízes da propaganda eleitoral, equipes já formadas, né, Valber? Como é que está sendo esse início de trabalho? Exatamente, Neto. Em relação à propaganda, nós temos basicamente, né, três articulações de fiscalização propriamente dita. Nós temos os juízes de propaganda, que contam com o apoio de servidores, né? Mas nós temos os juízes de propaganda que a gente denomina os juízes de propaganda de poder de polícia, que são os juízes que prescindem de uma determinação judicial. Os juízes, como um poder de polícia, fazendo analogia à própria polícia, podem, de ofício, ou seja, a própria iniciativa, sem provocação de um outro órgão, ou as ruas, né, identificar uma propaganda irregular, como um outdoor, propaganda em bens públicos, e de ofício já proceder à remoção dessa propaganda irregular. Em uma segunda perspectiva, né, nós temos os juízes auxiliares do TRE, que aí são os juízes que já atuam em uma perspectiva jurisdicional, e aí são os juízes que já julgam as propagandas ou direitos de resposta, né, que podem incorrer em multas, ou, no caso de direito de resposta própria, né, contra a contestação do próprio requerente do direito de resposta, né? Então, o juiz auxiliar ele vai se debruçar nessa questão. E, por fim, nessa questão da propaganda eleitoral, nós temos uma novidade para as eleições de 2018, considerando o grande aumento nas propagandas em redes sociais. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas instituiu um comitê de internet. É uma preocupação do presidente do TRE, né, que ocorra esse combate mais efetivo, sobretudo às fake news, apesar de o comitê não se limitar só a isso, mas é um trabalho que deve permear esse comitê de internet, né? Então, há um comitê instituído para que preste o apoio, né, para os juízes nesse combate aos ilícitos propagados na internet. O grande problema vamos dizer, é a bruxa da eleição moderna, a questão do fake news. A gente, durante algum tempo, tinha um problema muito sério com os jornais apócrifos, aquelas coisas que eram jogadas ali, que ninguém sabia quem tinha produzido, enfim.
No dia da eleição, propriamente dito, os santinhos provocavam muito problema com relação ao meio ambiente. Hoje em dia, no nosso meio tecnológico, de globalização, mídias sociais, acho que o fake news é um problema a ser combatido, né? E está sendo. Exatamente. A preocupação do presidente do TRE é exatamente com essa questão do fake news, porque a gente observa, né, claro que ainda existem algumas investigações nos próprios Estados Unidos, mas a gente observa que nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, né, houve uma ampla investigação com diversos documentários de que se criou, né, uma indústria de fake news e isso poderia ter influenciado no resultado das eleições americanas, né? Especula-se que essa mesma prática também ocorreu nas eleições presidenciais da França, né? Com base nisso, começou-se a cobrar das grandes provedores de aplicativos de internet, de redes sociais, que pudessem, né, estipular ferramentas que pudessem identificar, né, ou perfis falsos ou propagadores de notícias falsas, né? E com base todo esse cenário anterior é que o TRE e o Justiça Eleitoral como um todo tem essa preocupação, né, que essas notícias falsas não possam influenciar, né, as eleições. É dado ao eleitor toda a liberdade, né, para se manifestar aos candidatos que guardem ideologia, mas há uma certa limitação que o Justiça Eleitoral deve combater. O Tribunal Regional Eleitoral Amazonas conseguiu, inclusive, reunir representantes dessas entidades de mídias sociais, né, Facebook, Twitter, conseguiu reunir. Não sei se o senhor participou dessa reunião, acredito que sim. O que conseguiu se extrair de ajuda desses profissionais com relação à eleição? Diversos aplicativos de redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, o próprio Google, né, eles mesmos, de forma voluntária, procuraram o TRE para demonstrar como é que funciona, né, a limitação deles, inclusive, para cumprir a decisão judicial. Apresentar algumas ferramentas, né, no combate às próprias fake news, algumas ferramentas para identificação de perfis anônimos, né? E a gente observa, né, pelo menos antes mesmo do processo eleitoral, que algumas ferramentas já foram disponibilizadas pelo Facebook ou pelo WhatsApp, e a gente espera que essas ferramentas possam contribuir na identificação de um ilícito eleitoral. O Facebook divulgou que alguns perfis que foram identificados como falsos já foram apagados, inclusive. Exatamente. A gente tem o que é importante entender também, que a questão da remoção, ela não se limita só à questão jurisdicional, ou seja, não só o juiz pode determinar a remoção. O próprio usuário que se sentiu ofendido, ele pode, é uma ferramenta própria de todas as redes sociais, né, fazer a reclamação, a denúncia, e a rede social de ofício, ou atendendo aquela reclamação, pode fazer a respectiva remoção, prescindindo de determinação judicial. Perfeito. A gente fala agora, abre um parêntese, para falar de eleições suplementares, porque em 2 municípios do Amazonas vão ocorrer eleições suplementares esse ano, exemplo já ocorreu aqui no estado do Amazonas ano passado. Em Anamã e também em Novo Airão já foi definida a data para a eleição suplementar, que casa inclusive com a data de um possível segundo turno, que é 28 de outubro desse ano, né, Valber? Exatamente. No mês de maio, né, os prefeitos desses respectivos municípios foram cassados, né? E, diante disso, o TRE tinha a última data para realizar esse pleito suplementar seria em junho. Como o intervalo temporal, né, estava muito limitado, o TRE solicitou ao TSE, que autorizou a realização dessas eleições no dia do eventual segundo turno das eleições ordinárias, ou seja, 28 de outubro desse ano, né? Essa semana, o TRE aprovou resolução para ambos os municípios, né, regulamentando essas eleições suplementares, né, ou seja, dia 28 de outubro, e com base nisso, os partidos e os candidatos que pretendam concorrer nesse pleito suplementar devem atentar ao mesmo calendário das eleições ordinárias, né? Ou seja, até o dia 5 de agosto para fazer as convenções e até o dia 15 de agosto para requerer o registro de candidatura. Importante ressaltar que as eleições suplementares, o candidato futuramente eleito apenas cumpre o mandato, né, em que se iniciou início de 2017. Em 2017. Exatamente. Né? Só, o restante, o chamado mandato tampão. O
o Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a ter uma eleição suplementar para trocar o seu governante, né, o governador. É o primeiro caso também que vai ter uma eleição suplementar no mesmo dia de uma eleição geral, no caso é segundo turno. Não vão precisar duas urnas, né? Vão colocar tudo. Exatamente, é uma iniciativa do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que depois foi seguido por mais 4 municípios, né? Mas o TRE do Amazonas, considerando, né, o ajuste fiscal que todas as instituições sofreram com a aprovação da PEC, da limitação dos gastos públicos, então se lançou essa ideia de aproveitar o próprio segundo turno e aí, né, se economizaria com gasto em transporte de urnas, convocação de mesário, limitação de mesário, né? Houve esse pedido ao TSE, né? O TSE deferiu o pedido e alguns TREs seguiram também essa mesma diretriz. Mas também, da mesma forma, de forma inédita, a primeira vez que a eleição suplementar, nós vamos ter 2 tipos de eleição em um dia só. Então, atenção aí os eleitores dos municípios de Anamã e também de Novo Airão, aqui no interior do estado. Voto em trânsito é aquele voto em que eu não estou no meu domicílio eleitoral, mas eu mesmo assim eu posso, de forma antecipada, avisar a Justiça Eleitoral de onde eu vou estar e aí eu consigo fazer meu voto para presidente da República só, né? Exatamente. A gente está num período em que o eleitor que sabe onde vai estar lá no dia 7 de outubro, no dia 28, já pode pedir esse voto em trânsito, né? Exatamente. A questão do voto em trânsito, que também agora se estende para governador, exatamente. Algumas situações até o dia 23 de agosto, né? Então, a partir do dia 17 de julho, que foi semana passada, até o dia 23 de agosto, os eleitores que estarão em trânsito têm até esse dia 23 de agosto para procurar o cartório eleitoral, manifestar essa vontade, né? Não só para a questão da presidência da República, mas algumas questões, sobretudo envolvendo forças que atuarão no pleito, né? Então, se um militar que sabe que o dia da eleição vai estar em Tefé, por exemplo, ele pode, desde logo, manifestar essa vontade de transferir provisoriamente seu domicílio eleitoral para Tefé e, no dia da eleição, exercer o seu direito, né, de voto, enfim, e não, em decorrência do trabalho, sofrer algum prejuízo desse direito. Agora, sobre o dia da eleição em si, tem algumas dúvidas que ainda permeiam a cabeça do eleitor. Por exemplo, a questão de acompanhante. Quem é que pode levar um acompanhante até a cabine de votação? Idosos? Isso, aquelas pessoas com dificuldade de locomoção podem, né, ter um acompanhante, né, que possa, de alguma forma, acompanhar, alguma forma, orientar essa pessoa com dificuldade de locomoção. Claro, obedecendo aquele requisito, né, de que não pode divulgar o voto, né, não pode, o fato de ser um intermediário não pode de nenhuma forma influenciar naquela pessoa em que ela O presidente da mesa que decide ali, então se pode ou não fazer. O presidente da mesa, como autoridade soberana naquele local, né, ele pode observar se aquela pessoa não depende de locomoção e por algum motivo há uma certa tentativa de burlar, né, essa concessão, e ele pode sim, como uma autoridade do local, indeferir aquela situação de acompanhamento. Bem rápido. Camisa do meu candidato, eu posso ir? Não, a camisa do candidato com o número não é permitido. É permitido a manifestação. Santinho, eu posso? Também não pode. É permitida a manifestação silenciosa do eleitor, né? O que o eleitor pode fazer é, né, levar o número do candidato anotado, mas nenhuma espécie de propaganda eleitoral no dia das eleições é permitido, inclusive podendo incorrer em crime eleitoral. A maioria dos votos nulos anula a eleição? Não, essa é uma questão que, infelizmente, apesar de toda a campanha eleitoral, é difícil desmistificar, mas o eleitor... É interessante que ele tenha em mente que a maioria dos votos nulos, ou seja, aquela manifestação apolítica do eleitor, em que se vota nulo ou em branco, não anula a eleição, né? Então, se 99% dos eleitores resolverem votar em branco, não vai fazer diferença nenhuma para o resultado das eleições. Ou seja, mais uma fake news. Né? Exatamente, é uma fake news, né, sobre o que pode ocorrer, não a anulação das eleições, né, uma reedição das eleições é quando o candidato mais votado, né, aquele candidato mais votado, por algum motivo ele teve seu registro cassado, né, e aí sim, se aquele candidato mais votado
venceu as eleições, teve o seu registro cassado, aí sim, nessa oportunidade se renova as eleições. Mas não votos brancos e nulos nunca. A gente conhece essa história. Exatamente. Bom, o Band Eleições fica por aqui. Nós agradecemos a presença do secretário judiciário do TRE, Valber Oliveira. Obrigado, Valber. A gente lembra que também esse programa Band Eleições fica disponível no portal da Band Amazonas e também no site youtube.com, no canal da Band Amazonas. Uma boa noite para você e até o próximo Band Eleições 2018.